Olá, mais um ABMed no ar e hoje eu vou estar trazendo para vocês um ABMed especial. Por que, Murilo, um ABMed especial? A gente vai estar nesse programa de hoje comemorando mais de 200 inscritos. São mais de 200 inscritos no canal que a gente vai estar hoje comemorando esse marco aqui para o canal. Eu sei que para muitos de vocês 200 pode ser um número muito ínfimo em comparação a outros canais que a gente vê por aí, mas a gente tem que entender que o nosso canal, o ABMed, ele produz conteúdo específico, não é qualquer tipo de conteúdo, a gente produz um conteúdo específico, mais específico ainda para médicos, enfermeiros, estudantes de medicina e estudantes de enfermagem. Então a gente não está aqui produzindo entretenimento, não, a gente está aqui produzindo conteúdo, compartilhando conteúdo, falando sobre um conhecimento que não é para leigo, não é para qualquer público. Nosso público é muito mais restrito do que a maioria dos canais que a gente vê por aí. Então isso, o marco de 200, mais de 200 inscritos, com todas essas especificações, com todas essas nuances que eu acabei de citar aqui, nos deixa muito felizes e a gente decidiu fazer esse ABMed, que é um ABMed comemorativo. E eu resolvi, eu tive muito trabalho para fazer esse vídeo aqui, porque eu tive que estudar muito e analisar muito as questões, porque eu vou estar trazendo hoje para vocês 5 questões cuja resposta pode lhe surpreender. Então, ao longo de toda a minha vida acadêmica, a gente vai resolvendo questões, etc. E eu fui pincelando, pegando questão por questão, que me surpreendeu e que surpreendeu a muitos dos meus colegas nas respostas. Então, assim, dessas 5 que eu vou estar trazendo aqui para vocês, sendo sincero a vocês, eu só acertei uma delas, e não é porque são difíceis, é porque realmente ou eu não estudei o suficiente o assunto, na época eu não sabia, mas realmente vai deixar alguns de vocês surpresos. Se vocês, assim como eu, se surpreenderam também com as respostas dessas questões que eu vou estar passando a partir de agora, comenta aqui no vídeo. Faz o seguinte, comenta aqui no vídeo quantas questões dessa daqui você acertaria se tivesse feito. Faz isso e a gente vai debatendo aí, discutindo, tá bom? Então vamos logo para a nossa primeira questão. Nossa primeira questão fala de uma mulher de 32 anos que procurou seu médico com queixa de drenagem nasal e cefaleia há 7 dias da admissão, associada a uma rinorreia e uma faringite. Então ela está 7 dias com sintoma de drenagem nasal, de coriza e cefaleia. Nos últimos 5 dias teve sensação de plenitude e pressão na área maxilar com cefaleia associada, que provocou a cefaleia. A compressão piora quando ela se curva e quando ela se deita, negou febre e é saudável nos demais aspectos. Ao exame físico, há drenagem nasal purulenta. Vou repetir, drenagem nasal purulenta. Isso foi o médico que constatou no exame físico, não foi a paciente que falou para ele não. E dou a palpação dos seios maxilares. Até aqui parece ser um quadro clássico de rinocinusite, provavelmente com a drenagem nasal purulenta, pelo menos no meu pensamento, bacteriana. E isso foi o pensamento que eu tive. Ele tem dor à compressão dos seios maxilares, sinal de rinocinusite, dor à compressão dos seios frontais, dor à compressão dos seios maxilares. Tem já 7 dias de sintomas, para mim um quadro clássico aí de rinocinusite. Mas vamos lá. Qual é a melhor abordagem para o tratamento dessa paciente? E aí na primeira opção, na letra A, ele fala logo de iniciar tratamento com amoxicilina 3 vezes ao dia por 10 dias. Seria, sem sombra de dúvida, a opção que eu adotaria. E foi a pressão que eu marquei. O item que eu marquei foi o item A. Então eu coloquei amoxicilina 500 mg 3 vezes ao dia por 10 dias. Muito embora, se eu estivesse na minha prática clínica, eu não trataria uma sinusite com amoxicilina pura. No mínimo, uma associação amoxicilina com clavulanato. Isso na minha prática. Na teoria, a amoxicilina ainda é um bom antibiótico para tratamento de sinusite e otites. Mas na prática, a gente normalmente não entra com nada menos do que amoxicilina com clavulanato. Então, a letra B, iniciar tratamento com levofloxacino 500 mg uma vez ao dia por 10 dias. Eu marcaria a letra B se ela já estivesse utilizando a amoxicilina lá atrás e não tivesse melhorado. Talvez eu fosse com a levofloxacino, muito embora na minha prática clínica eu utilize mais a cefalosporina de 2ª geração, né? Ou Cecló, ou o Cefroxime. Eu gosto mais da cefalosporina de 2ª geração do que partir logo para uma quinolona se o tratamento com a penicilina, com a amoxicilina, com clavulanato não funcionar. A letra C é efetuar um ATC
de seios de face. Eu sinceramente não efetuaria esse exame porque o diagnóstico clínico está claro, está na minha frente, e TC de face não diagnostica, não diferencia se a sinusite é bacteriana de viral, então eu não faria esse tipo de exame, TC de seios da face. Raio-X de face, então nem pensar, abolido. Bom, e o último, a letra D, tratar com lavagem nasal com soro fisiológico. Imagine você tratar apenas com soro fisiológico, lavando o nariz da pessoa, uma pessoa que está há 7 dias com cefaleia, rinorreia e saindo pus pelo nariz, uma secreção purulenta pelo nariz. Pois é, a resposta é a letra D, é tratar a paciente com lavagem nasal copiosa. Essa foi a resposta. O autor da questão alegou que não havia diferença, ambas, tanto uma sinusite viral quanto bacteriana, poderiam dar pus, e que não está indicado ainda tratamento com antibiótico para essa paciente. Então a resposta dessa questão, impressionantemente, é a letra D, tratar apenas com lavagem nasal. Se impressionou? Comenta aqui embaixo pra gente ver. Mas essa é a resposta correta, e realmente é a resposta correta. Isso aí foi do livro do Harrison, não tem nem como eu contestar. Bom, seguindo aqui para a próxima questão, eu tenho uma mulher de 24 anos que é internada com febre e dor no joelho direito. Então essa mulher tem febre e uma dor no joelho direito. Cerca de 3 semanas antes da síndrome atual, a paciente teve sintomas sistêmicos, febre, calafrios e dor articular de caráter migratório que acometia mão, joelho, quadril e tornozelos. Então 3 semanas antes da febre, da dor no joelho direito, ela já estava apresentando febre, calafrios e dores articulares migratórias, que começou ali nas mãos, foi para joelho, quadril e tornozelo. Nessa ocasião percebeu também pápulas que apareceram na parte superior do tórax e nas mãos, e desapareceram subsequentemente sem tratamento. Faz uso atual apenas de anticoncepcional oral e possui múltiplos parceiros sexuais. Essa é a historinha dela, e ao exame físico a gente vê que ela está com febre, temperatura de 38,4, ela tem uma frequência cardíaca bem elevada, talvez por causa da febre, 124 de frequência cardíaca, a frequência respiratória de 24 pulsões por minuto, o paciente provavelmente está infectada. E uma pressão arterial de 102 por 68. E o joelho direito apresentava sinais de flogose, edema, dor, eritema e dor à movimentação, dor à mobilização. Bom, foi realizada uma artrocentese e revelada a contagem de leucócitos de 66 mil por microlitros com 90% de neutrófilos. Não foram identificados cristais, que poderiam falar a favor aí de uma artrite gotosa, por exemplo, né? Uma presença de cristais de uratos monossódicos. E ele pergunta, também não foi identificado nenhum micro-organismo aí na artrocentese da paciente. E aí a pergunta que ele faz é: qual dos seguintes itens tem a maior possibilidade de estabelecer o diagnóstico correto? E ele fala aí de uma cultura bacteriana do colo do útero. Eu, sinceramente, quando vi essa opção, descartei de cara. Depois ele fala de uma cultura bacteriana do líquido sinovial, foi a que eu marquei como verdadeira. A hemocultura, eu sinceramente pediria hemocultura também para essa paciente, mas como ele pede aqui qual dos seguintes itens tem maior possibilidade de estabelecer o diagnóstico, para mim era a cultura do líquido sinovial mesmo, que ela estava lá, viu lá, acabou, papum. E o fator reumatoide não pediria nunca, porque a artrite no momento é monoarticular, eu não tenho nada a ver com o fator reumatoide no quadro dela. Bom, ficaria aí na dúvida entre a cultura bacteriana do líquido sinovial e a hemocultura. Marquei a letra B e me surpreendi, caiu o queixo, a resposta era a letra A. Eu não sei se eu não estudei direito o reumato na faculdade, não sei o que foi que aconteceu, mas eu sinceramente nunca ia pensar que eu deveria pedir uma cultura bacteriana do colo do útero, mas sim, o autor da questão alega que você tem que procurar presença de Neisseria gonorrhoeae na região do colo. Então, na verdade, o que ele queria é que se fizesse uma cultura do colo de útero pensando em uma artrite por gonorreia. Então, depois eu fui estudar e vi que 70% das artrites infecciosas em mulheres jovens é causada por gonorreia. E não ia saber disso nunca se eu não pegasse uma questão dessa para fazer. Então tá aí mais uma questão que me surpreendeu. Se você acertou essa questão, comenta aqui embaixo. Se você já viu algum professor seu falou, comenta aqui embaixo para a gente discutir, porque ninguém me falou nada disso. Bom, passei a faculdade inteira, já tenho 4 anos de formado e até agora ninguém me falou nada sobre isso. Bom,
Vamos continuar. Questão número 3, uma mulher de 76 anos é levada ao serviço de emergência após sofrer um episódio de síncope. Então ela simplesmente sincopou, estava na rua e fez um episódio de síncope. Tem história de hipertensão, diabetes e doença renal crônica estadio 3. Ela se lembra de pelo menos 2 episódios de síncope anteriores, semelhantes, e ela faz uso de insulina galardina, 40 unidades dia, insulina lispro, conforme glicemia, lisinopril, 20 mg dia, e hidroclorotiazida, 25 mg dia. Testemunhos relataram que ela tinha alguns espasmos musculares de membros superiores durante a síncope e que a síncope durou menos de 2 minutos, com recuperação plena do nível de consciência depois disso aí. Os sinais vitais dela tinham uma pressão de 110 por 60, a frequência cardíaca de 84, a frequência respiratória de 16 e a saturação de oxigênio era de 95 em ambiente. Sinais clínicos basicamente inalterados. Não teve febre, o exame neurológico era normal e aí ele pergunta qual das seguintes abordagens teria menos utilidade para estabelecer a etiologia da síncope desta paciente. E aí ele pauta logo aqui como letra A, TC de crânio, e eu exaltadamente marquei logo, descartei logo essa possibilidade. Para mim, a paciente que fez uma síncope, ela merece uma TC de crânio. Então eu descartei a possibilidade de ser letra A. Eletrocardiograma, com certeza, pediria um eletrocardiograma. A gente sabe que a maioria das causas de síncope são por bloqueios atrioventriculares, ou bloqueios bifasciculares ou trifasciculares, né? Então esses bloqueios levam a bradicardia e acabam fazendo o paciente sincopando. HGT, com certeza não marcaria essa para mim seria uma das principais possibilidades para essa paciente, uma hipoglicemia transitória, porque ela usa insulina, ela é uma paciente diabética que faz uso de insulina e pode ter tido uma hipoglicemia sem problemas. E a aferição de pressão ortostática, a gente sabe que a hipotensão ortostática pode levar a síncope, eu também não marquei essa. E o teste da mesa inclinada, que sinceramente foi o que eu marquei, porque eu achava que era um teste na verdade para ver síncope vasovagal, mas que eu não vejo muito fazendo na prática e eu acabei dando menos importância. E aí veio minha surpresa. Para minha surpresa, a resposta de todos esses exames, o que menos teria utilidade para estabelecer a etiologia da síncope da paciente é a TC de crânio. Então assim, realmente ela não tem déficit focal nenhum. Depois, raciocinando melhor, concordei com o autor da questão. Ela não tem déficit focal, é uma paciente que entrou e saiu da síncope bem, não tem relato de disfunção, de perda de esfíncter urinário, nem nada do tipo, então eu realmente depois concordei com o autor. Mas convenhamos, você no seu serviço pega uma síncope, poxa, é difícil eu não tomografar. Se talvez eu tivesse uma unidade onde eu tivesse que poupar recursos, eu não tomografaria, mas eu fico muito tentado a tomografar sim. Mas está aí e realmente na prática clínica, síncope, avaliação de síncope não necessita de tomografia. Fica a dica para você, vamos ver se você acertou essa questão também. Se acertou, comenta aqui embaixo para a gente falar e discutir um pouco mais sobre ela. A nossa quarta questão, penúltima questão, foi uma questão que eu lembro bem, é uma questão da Unifesp. Lembro-me bem dessa questão. Me lembro que um bocado de gente, a gente faz o curso de eletrocardiograma e um monte de gente tira dúvida dessa questão aqui. E recentemente uma pessoa tirou essa dúvida e resolvi trazer ela para cá. Essa das 5 foi a única que eu acertei, né? Então assim, é um paciente, um homem de 50 anos de idade, morador de rua, desnutrido, etilista, chegou no pronto-socorro com quadro de sonolência e hipotensão. Foi realizado esse eletrocardiograma e nesse eletrocardiograma ele pergunta logo em seguida, o paciente evoluiu por PCR em atividade elétrica sem pulso, e aí ele pergunta aqui qual deve ser a etiologia dessa PCR. A maioria das pessoas olha logo para D2, vê logo aqui o D2 longo, vê que ele tem uma espécie de supra no D2 longo, supra em AVF e um suprinho aqui em D3. A maioria das pessoas marcou que isso aqui era um supra de parede inferior. Ainda teve gente que botou que era uma imagem em espelho aqui em V1 e V2, que tem um infradesnivelamento, e tomou pau e não conseguiu acertar a questão. A resposta verdadeira dessa questão é que a primeira hipótese para que ele tenha parado em PCR, com base nesse eletrocardiograma aqui, é uma hipotermia. Hipotermia por quê? Porque esse eletro está cheio
de ondas J de Osborn. E eu me lembro de já ter falado aqui no canal da onda J de Osborn. Aliás, no primeiro vídeo do canal, intitulado 4 ondas de morfologia diferentes, que talvez você não conheça. Esse vídeo eu vou deixar aqui o link na descrição para você olhar ele depois, para você saber o que é uma onda J de Osborn. Esse vídeo mostra uma onda J de Osborn e aqui está ela. Essa onda que todo mundo pensou que era um supra, mas que parece um R', mas não é não, é uma onda J de Osborn. Ela vem logo depois do QRS, ela nem espera o QRS acabar para entrar. Aqui é uma onda J de Osborn invertida, porque o QRS está invertido, e aqui é ela, ó, em D1, aqui é ela em D2, onda J de Osborn. Esse paciente parou por hipotermia. Tá aí a resposta dessa questão. Qual deve ser a etiologia da PCR? Ele não está infartando, isso não é um supra, muito embora a primeira olhada pareça um supra, mas depois aqui em V4, V5, V6, em D1, dá para ver bem que é uma onda J de Osborn. Eu falei também no vídeo, se eu não me engano, eu me lembro que eu falei no vídeo, no primeiro vídeo do canal, esse que eu vou deixar o link na descrição, das 4 ondas morfologicamente diferentes, eu falei que a onda J de Osborn era muito comum em pacientes moradores de rua, principalmente dos países mais frios. Eu até citei Canadá e na região ali da Rússia, da Sibéria. É muito comum o paciente parar em PCR, principalmente moradores de rua, por hipotermia. No Brasil, mais difícil. Critiquei muito a Unifesp por essa questão. Colocar uma questão dessa no contexto brasileiro, poxa, muito mais complicado. Mesmo que seja no sul, não dá para morrer de hipotermia, não dá para fazer PCR em hipotermia aqui no Brasil. É muito mais complicado, por mais que seja morador de rua, que não tenha acesso a abrigo, nem a agasalho, etc. Bom, vamos para a nossa última questão, a quinta e última questão. É um paciente com quadro de desequilíbrio e vertigem rotatória centrífuga de início súbito. Relata ainda cefaleia intensa, vômito e perda de acuidade visual há 2 horas. Então, início recente, 2 horas só, de cefaleia intensa com vômito e perda de acuidade visual. Negou perda de força muscular e tem um desvio de comissura labial, com pitose, negou também desvio de comissura labial, negou pitose palpebral e negou disartria. Ao exame, o Romberg era positivo, então o teste do equilíbrio dele era positivo. A hemanopsia, existia uma hemanopsia homônima à direita, e se a hemanopsia é de campos laterais, se é homônima à direita, provavelmente a lesão está à esquerda, porque as fibras do trato óptico, do nervo óptico vão decussar do quiasma, então tudo que é lateral decursa, o que começou à esquerda vai causar lesão à direita. E a dilatação pupilar só está presente à direita. E aí ele pergunta qual a suspeita diagnóstica e o que você esperaria encontrar na tomografia do paciente. Essa pergunta foi uma pergunta muito capciosa, eu respondi ela com muita segurança na época. Eu pensei em um AVC isquêmico de fossa posterior com uma tomografia de área hipodensa em fossa posterior esquerda. Por quê? Porque a hemanopsia dele era direita. Então, se a hemanopsia era direita, a fibra ainda ia decussar, tá lá, a lesão está lá à esquerda. Então, marquei a letra C com muita segurança e a resposta era a letra D, AVC isquêmico de fossa posterior por TC normal. Pedi um comentário do autor da questão para discutir, para analisar e para saber o que eu errei e se eu concordava ou não com ele. E ele falou que o que eu esperaria encontrar em uma TC com 2 horas apenas de sintomas era realmente nada. No máximo uma zona de edema no local, mas ele disse que não se encontra muita coisa numa TC. E eu concordo, realmente o tempo de TC para se encontrar uma lesão aguda em 2 horas, realmente, eu já vi, óbvio, já vi algumas TCs com 2 horas dando sintomas, mas não é o comum. Para reforçar ainda mais a resposta do autor, ele ainda disse que AVC de fossa posterior era difícil de ver em tomografia e que ele acreditava que você não espera muito ver lesão na fossa posterior. Então, além de ser na fossa posterior, ainda tem pouco tempo de sintoma. Essas duas coisas juntas contribuem para que você esperasse realmente uma TC normal. E aí eu acabei concordando, muito embora eu achei uma questão injusta. Eu achei uma questão muito injusta para ser colocada. Mas tudo bem, não estamos aqui também para reclamar desse tipo de questão. São questões, todas existem, todas são de concurso, todas são de prova de residência. Se vocês quiserem, tiverem interesse, eu mando da onde eu tirei todas essas questões aí. Algumas eu falei aqui, outras não, mas eu mando aqui embaixo
Comenta aqui embaixo no vídeo, comenta o que achou desse vídeo. Eu tenho mais questões dessa, eu posso lançar outros vídeos desses se vocês gostaram. Dá o likezinho, compartilha o vídeo com os amigos e vamos ajudar o canal a crescer. Chegamos aos 200, vamos agora pleitear os 300 e assim por diante. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.